Olá, graça e paz, povo de Deus, sejam todos bem-vindos a mais esse estudo sobre guerra espiritual, direto aqui da Estância Israel, a nossa belíssima Estância Israel. E eu quero continuar com aquele estudo sobre as fortalezas de Satanás. Como Satanás ele implanta as fortalezas dele e como nós podemos impedir que isso aconteça na nossa vida. Amém? Chama a atenção de todos os líderes de célula, líderes de tribo, de casa de provisão, casa de bênção, casa de oração, consolidadores na igreja, todos os líderes, pessoal da adoração, todos, e também todos os crentes de modo geral, e todos os nossos amigos, né, que nos acompanham, pessoas que assistem esses vídeos, que estão interessados na questão espiritual, da guerra espiritual, do mundo espiritual. Então, eu quero começar lendo aqui alguns versículos, tá? O primeiro estará em Lucas no capítulo 22, 31 e 32. Diz assim, disse Jesus assim: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. Então, olha só o que Jesus está falando, gente. O Senhor Jesus está falando com Pedro, né? Simão aqui é Pedro, Simão Pedro. E Jesus está dizendo para ele, Simão, Simão. E quando ele repete aqui, Simão, Simão, é exatamente assim, ó. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. Sabe, isso aí, queridos, é o mundo espiritual se movendo a todo tempo ao nosso redor, e a gente nem se dá conta disso. Pedro estava ali, Pedro não estava se dando conta que o mundo espiritual estava girando ali ao redor dele. Mas Jesus estava atento, Jesus estava ligado. E porque ele estava atento, ele estava ligado, ele pôde perceber esta ação de Satanás. Aí você disse, mas era Jesus. Mas, queridos, olha só. Hoje, o crente, ele tem o Senhor Jesus nele. Ele só precisa estar ligado. Jesus, ele veio como homem, ele nos ensinou. Ele disse, tudo que eu faço, vocês podem fazer e ainda mais. Porque ele abriu mão da sua divindade ali, para que como homem, ele veio na carne, ele pudesse morrer em nosso lugar. Ele pudesse passar por tudo que nós passamos e ser vitorioso. Ele veio exatamente como Adão. Adão não caiu? Então, Jesus veio como Adão e não caiu. Adão caiu, Jesus não caiu. Ele veio como Adão. Se tem alguma coisa melhorzinha do que nós, é o mesmo que Adão tinha. Certo? Adão não tinha pecado. Ele não tinha pecado. Nós temos pecado. Mas ele não tinha pecado porque Adão também não tinha pecado. Entendeu? Então, para que a gente não fique olhando os textos bíblicos e achando, ele conseguiu porque era Jesus. Não. Nós conseguiremos também, porque nós temos a Jesus, conosco temos o Espírito Santo. Tá? Então, se nós estivermos ligados, nós vamos perceber. O Senhor Jesus estava ligado, então ele percebeu que Satanás queria. E Satanás, inclusive, pediu, olha, Simão, Simão, Satanás pediu vocês, todos os discípulos, para peneirá-los como trigo. Mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. Jesus fez uma oração ali, específica por Pedro. Ele entrou numa intercessão por Pedro. Logo depois disso, Pedro disse assim, Senhor, eu vou contigo até a morte. Quantos líderes não dizem isso para o seu líder, para o seu pastor, para o apóstolo, né? Vou contigo até a morte, vou contigo até o final. Quantos dizem hoje, quantos já disseram no passado e não estão mais? Não é verdade? Mas havia sinceridade quando falaram. Não mentiram, não enganaram.
Falaram com sinceridade. Os que falam, falam com sinceridade. Pedro estava falando com sinceridade. Vou contigo até a morte. Jesus falou assim: antes que o galo cante, Pedro, você me negará 3 vezes. Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pedro negou Jesus 3 vezes. Depois da 3ª vez, o galo cantou. Meu Deus, hein? Que coisa, hein? Que terrível, hein? Como é que deve ter ficado o coração de Pedro? Aí veio tudo à mente de Pedro. As palavras de Jesus. Pedro ficou muito triste mesmo, sabe? Mas Deus é misericordioso, né? É o Deus da graça. Deu uma oportunidade a Pedro, de Pedro glorificar a Deus 3 vezes. Pedro, tu me amas? Amo. Pedro, tu me amas? Amo. Pedro, tu me amas? Amo. Então, está pago. Negou 3 vezes, testificou 3 vezes. Então, está pago, está resolvido. Vai apacentar meus cordeirinhos. Fica no meu lugar aí no comando. Eu estou indo para o céu, assume aí o comando aí. E Pedro ficou ali como o principal dos apóstolos, logo depois da partida do Senhor Jesus. Porque Deus é assim, Deus é maravilhoso, tá? E é assim que funciona o reino de Deus. Mas eu quero chamar a sua atenção exatamente para esse detalhe. Satanás estava pedindo para peneirar como trigo. Como é que se peneira o trigo? Pega o trigo, joga na peneira, joga para o alto para a palha subir, o vento bater, levar a palha e ficar somente o trigo, né? Algo parecido com isso. Mexe para cá, joga para cima, para peneirar. Aí mexe com tudo, né? Mexe com a estrutura, mexe com a cabeça, revira tudo. Então ele pediu Pedro para bagunçar com a vida de Pedro. Jesus entrou em intercessão. Agora que coisa interessante, né? Que coisa interessante. O diabo procurando ali fazer. E se Jesus não intercedesse? Se Jesus não intercedesse, Pedro seria peneirado como trigo. Seria? Seria. Senão Jesus não precisava interceder. Se não tivesse possibilidade de Satanás peneirá-lo como trigo, Jesus não podia ali, como ele disse no versículo 32, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. Entendeu? E mesmo se vier o combate, você vai ficar firme na fé. Entendeu, queridos? Olha só um outro versículo que eu quero chamar a sua atenção nesse estudo, é Lucas 22, o versículo 3. O próprio Lucas 22, versículo 3. Diz assim: então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, um dos 12. Por isso que eu estou falando para líder, especialmente para líder hoje. Estou falando para os 12. Estou falando para os líderes de célula, para os líderes de tribo, de casas de provisão, bênção, oração, aqueles que querem ser líder na igreja. Tem gente que quer ser líder na igreja. Antigamente, Satanás enganava as pessoas e elas queriam ser líderes. Sabe que líder que elas queriam? Elas queriam o púlpito. Elas queriam estar lá na frente. Se elas não estivessem na frente, ali para elas, elas não estavam servindo a Deus. Engano de Satanás. Engano de Satanás. Entendeu? Mas aí, com o tempo, creio que isso foi sendo corrigido nas igrejas, né? A unção profética foi entrando. Na nossa igreja, isso aí foi corrigido há muitos anos. Isso não existe. Desde que a Maná já não existia mais isso. A gente sabe que não é púlpito. Quem Deus colocar, amém, vai servir ali. Mas o nosso serviço é nas casas, é nas vidas, é conquistando vidas, libertando vidas de Satanás, é na rua. Isso é o nosso serviço. E na igreja a gente adora a Deus. Se nessa adoração, nesse serviço, Deus quiser que a gente esteja ali ministrando uma palavra, um louvor, é com Ele. Mas servir e adorar a Deus é no campo de batalha. Você viu Paulo e Silas em púlpito? Você viu Paulo e Silas na prisão tomando chicotada e adorando a Deus, e o anjo chegando meia-noite e trazendo terremoto, abrindo prisões. Gente, é outra visão. O Maná 12, a Igreja da Provisão de Deus, ela veio, foi levantada, sabe, para abrir a mente, abrir os olhos, trazer uma unção nova, um avivamento, uma coisa tremenda para o nosso povo. Por isso que a gente é servo. Maná 12, Igreja da Provisão de Deus, é uma igreja serva.
todas as igrejas até, que quiserem o nosso serviço, que a gente possa servir para ajudar naquilo que a gente já pôde conquistar e crescer, a gente vai dividir esse pão com os nossos irmãos de forma gratuita. Aqueles que Deus tocar o coração quiserem. Então, nós somos servos. Nós não temos nenhuma grandeza. Nós temos o desejo de servir as pessoas e as igrejas. Porque um ou outro ajudou, seu amigo disse esforça, diz a palavra de Deus, né? Então, juntos, imagina aquela igreja está começando, está mais fraquinha, ou está debaixo de ataque pesado. Aí a gente chega junto ali, a gente se encosta nessa pessoa, né? Se aproxima, nós unimos as nossas forças com toda a humildade, porque não somos nada, né? Somos só canais de Deus. Com toda a humildade, nós nos unimos ali, pegamos as nossas espadas, fazemos ali os seminários, encontro com Deus, restauramos ali, ajudamos a restaurar o movimento de louvor da igreja, ministério de louvor, a pregação profética, encontro com Deus, células, levanta uma poderosa igreja ali. Que alegria, né? Que alegria que o reino de Deus está sendo abençoado, está crescendo. Então veja aqui, Lucas 22:3 novamente. Então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, um dos 12. Tá vendo aí, querido? Era um dos 12. Mas 12 de quem? 12 do apóstolo Renê Terra Nova? Ah, que Renê Terra Nova? 12 de Castelano? Que Castelano? Nem boto meu nome aí, porque eu não posso... Não vou botar meu nome, porque eu botei 2 gigantes aí, não vou botar meu nome perto, porque não sou nem digno. Agora, não era 12 nem de Terra Nova, nem de Castelano, nem de um grande líder do povo de Deus. Era 12 de Jesus, querido. Era 12 de Jesus. O que Satanás fez? Satanás entrou. Prá! Vimos no estudo anterior, né? No último estudo, que Satanás roda como um leão, né? Ele anda como um leão ao redor, buscando quem possa devorar. Então, quando ele vê um espaço, ele entra. Ele viu um espaço em Judas. Que espaço é esse? Então, num outro momento, a gente pode falar desse espaço que Judas deixou. Mas eu quero chamar a atenção para um outro texto aqui, Atos 5:3. Então, perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração ao ponto de você mentir ao Espírito Santo? Como? Como você permitiu? Como você pôde permitir que Satanás enchesse o seu coração? Você está vendo aí? Você está vendo que em Judas, Satanás entrou. Ananias encheu o coração. Então, se encheu, ele foi aos poucos colocando aquele pensamento em Ananias, a ponto de encher o coração. Pedro se entrou, ele foi vendo uma abertura e foi entrando e entrou em Judas, né? Em Judas ele entrou. Em Pedro, em Ananias ele foi enchendo. E em Pedro, ele queria peneirar, aí Jesus entrou com a intercessão ali para fortalecer Pedro. Queridos, você está vendo como é que o combate existe? Como é que o combate existe? No tempo de Jesus, você pode dizer assim: puxa, mas ainda não tinha começado a igreja ali, o derramamento do Espírito Santo. Agora, e Ananias? O que você me diz de Ananias? Atos capítulo 5. O derramamento do Espírito Santo foi em Atos capítulo 2. O que você me diz? Então esquece isso, meu querido. Esquece isso. Olha, guarde-se. Guarde o seu corpo, a sua alma e o seu espírito. O seu espírito, nosso espírito, a gente está até bem confortável. É a habitação do Espírito Santo, né? Então, bem confortável. O espírito está pronto, diz o Senhor Jesus, mas a carne é fraca. O que compreende a carne? Corpo e alma.
Como Satanás entrou na vida de Davi, que nós vimos no estudo anterior, vimos que Satanás fez uma fortaleza na mente de Davi. Entrou pelo olho, certo? Então, a carne, o corpo. Então, o olho viu lá a mulher. Aquela janela estava aberta, certamente por ação de demônios. Porque Satanás trabalha de forma sistematizada. É um sistema. Então, há demônios que motivaram, né, ou desmotivaram Davi para ir não ir à guerra. Não é guerra, não. Tem lá Joabe, tem lá um exército poderoso. Guerra, você já guerreou tanto. Aí ele ficou. Demônios na Batseba. Vai lá tomar banho. Essa janela aberta, para que fechar a janela? Aí os sistemas. Davi, passando, olha lá, aí direciona, olha para ali. Aí começa, olha como é que é bonita. Olha, aí vai falando. Aí o indivíduo, no caso de Davi, esquece que é rei, esquece que tem todas as possibilidades, que não precisa daquilo ali. Esquece tudo. Aí vai e faz. Aí depois, Satanás diz assim, os demônios dizem assim, olha, você viu o que você fez? E agora? Aí, terrível. E agora aí, a menina está grávida, tem um marido, chama ele. Mas ele foi tão fiel, Urias foi tão fiel, que ele falou, enquanto o exército de Israel está na frente de batalha, eu não vou aqui ter prazer de entrar na minha casa, dormir na minha casa, não. E ficou dormindo do lado de fora. Então Davi não pôde fazer o esquema de ela engravidou no dia que Urias foi lá na casa dela. Que Davi, inclusive, mandou chamar, mandou tirar do exército. Aí Satanás já disse para ele, né? Os demônios já disseram no ouvido de Davi. Bota ele na frente de batalha lá para ele morrer, aí resolve o problema. Aí ele vai e faz. Então, quando o demônio coloca uma fortaleza, ele fica lá de dentro manobrando, falando. Entendeu? Por isso que a Bíblia diz, Efésios 4:27, e não dê lugar ao diabo. Não dê lugar ao diabo. Aí a gente pensa assim, puxa, mas o diabo não foi derrotado na cruz? Mas ele não está morto. Ele não está morto. Morto lá no Apocalipse, lago de fogo. Ele não está morto. Está vivo e ativo no planeta Terra. Tem um livro, inclusive, com esse título. Satanás vivo e ativo no planeta Terra. E esse título está corretíssimo. Está vivo e ativo. Andando como leão, rugindo como leão, ao redor, buscando quem possa devorar. Queridos, esta é a guerra. Esta é a guerra. E a gente viu aqui, então, 3 servos de Deus. 3 servos de Deus que deram lugar ao diabo. O diabo entrou e fez uma fortaleza na mente de Judas, na mente de Pedro, na mente de Ananias. Tá? Na mente de Pedro foi mais leve, mas na mente de Judas foi muito forte e na mente de Ananias também. O que aconteceu com Judas aqui? A Bíblia diz que Satanás encheu o coração de Judas. Então entenda uma coisa. Uma fortaleza de Satanás, ela tem graus, ela tem níveis. Então há um nível em que essa fortaleza alcançou a mente. Ainda dá para reverter. Ainda dá para reverter. Foi o caso de Pedro. Negou Jesus. Teve um dia também que ele falou para Jesus não ir para a missão, que Jesus tinha que ir. Aí Jesus disse, para trás de mim, Satanás. Jesus estava falando com a fortaleza. Para trás de mim, Satanás. Você só pensa nas coisas dos homens, você não pensa nas coisas de Deus. Você, para mim, é uma pedra de tropeço. Ele estava olhando para Pedro, olhando para o olho de Pedro, falando, para trás de mim, Satanás. Jesus está falando com o quê? Com a fortaleza que se instalou ali. Só que isso ficou na mente de Pedro. Pedro, quando está na mente, você toma consciência e você resolve, você tira aquilo ali. Você resiste ao diabo, aí ele foge.
Agora, quando entra no nível do coração, não tem mais o que fazer, tá? Foi o caso de Judas. Satanás encheu o coração dele. Aí Jesus disse: o que você tem que fazer, faça depressa, porque não tem mais nada a fazer. Encheu o coração, não tem mais o que fazer. Ananias, a mesma coisa. Pedro disse: por que você deixou Satanás encher seu coração? E fez você mentir ao Espírito Santo. Por quê? Você deixou ele encher seu coração. Estava no nível da mente, por que você não enfrentou? Quando ele estava do lado de fora, por que você não se protegeu? Mas quando ele entrou e atingiu a mente, por que dali você não se posicionou? Você deixou encher seu coração? Agora não tem mais o que fazer. Então, estão aí os rapazes que vão levar você para te sepultar. Na mesma hora, Ananias caiu duro. Pá! Porque não tem mais o que fazer. Levou, sepultou. Entendeu? Agora, Pedro foi no nível da mente. Então, olha só, corpo, alma, espírito. Davi foi atingido no corpo, lá o olho. Aquilo foi para a mente dele, desejo, tá? E ele executou ali o desejo. Não chegou ao coração dele toda aquela malignidade. Porque quando Ananias fala com ele, Natan fala com ele, ele vai e se quebranta, porque ele está no nível da alma. Então ele se quebranta com o quê? Com o coração. Se quebranta com todo o coração, pede perdão a Deus e ele é restaurado, ele é renovado, né? E ele continua a sua batalha, continua o seu combate. Agora não pode chegar no coração, não pode chegar no nível do coração, que é o nível do espírito. O coração está muito ligado ao espírito. Queridos, está aí hoje mais breve, né? Palavra mais breve, chamando a sua atenção para essa guerra, para esse tempo de guerra que a gente está vivendo. 2020, o ano da expansão do Maná 12. 2020, o ano em que você vai viver o extraordinário de Deus na sua vida. Ah, mas o que está acontecendo? Deus está acima de tudo. Nada é maior do que o nosso Deus. Estamos no mês de junho de 2020. Próximo domingo será dia 12 de junho. Teremos, próximo domingo à noite, festa da colheita, envio de novas casas de provisão, envio de casas de bênção, preparação para batismo, preparação para o encontro com Deus. É o ano da expansão, o ano de avançar para a glória do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Eu quero fechar esses 2 estudos da semana passada e desse, orando pela sua vida, pela sua casa, e peço que você se prepare, porque eu vou orar pedindo ao Senhor que unja as suas mãos para que você abençoe a sua casa, aquele lugar ou aquela pessoa, aquele filho, amém? Que você sabe que precisa ser abençoado. As minhas mãos tocarão nas suas e você vai poder aí abençoar profeticamente. Isso é um ato profético, só para quem precisa. Só para quem precisa e para quem crê, tá bom? Orar pela sua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradeço por esses estudos que temos tido da Tua Palavra. Repreendo no nome de Jesus todas as forças satânicas e malignas. Eu abençoo essa pessoa, abençoo essa casa. Eu abençoo esta mão agora. Esta mão que se une a mim agora. Ah, meu Pai, faça da minha mão um ponto de contato, de ação entre o reino de Deus e este lugar e esta casa. E abençoa esta vida, Senhor, para que a Tua unção, a Tua bênção de libertação, de cura, de salvação, de milagres, alcance essa casa, essa pessoa que está doente, essa pessoa, esse filho que está rebelde, essa dispensa
que está vazia. Socorre, meu Pai, e abençoa. Livra também, meu Deus, essa mente que foi tomada. Cai agora por terra as escamas dos olhos, caia todas as estruturas da mente, todas as fortalezas levantadas por Satanás, que colocou desânimo, sensualidade, desejo maligno, colocou oposição contra o líder. Cai agora por terra todas essas fortalezas, demônios, sejam expulsos agora, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Deus te abençoe. Beijo no coração. Shalom. E até o próximo estudo de guerra espiritual.